Começando mais um Descomplica, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou continuar a análise do filme Kardec. Roda a vinheta. Bom, gente, para quem ainda não viu, o vídeo da semana passada foi a parte 1 da análise do filme Kardec, que está disponível na Netflix. Se você ainda não viu a parte 1, é importante que você volte, assista a parte 1 e depois venha aqui para ver essa continuação. Ok? Para você que já viu a parte 1, vamos lá, vamos começar. Bom, a gente tinha parado a história quando Rivail assume de vez o uso do nome Allan Kardec para assinar o seu primeiro livro sobre a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, no qual ele utilizou métodos científicos para questionar e receber respostas do plano espiritual através de diversos médiuns. Após o nascimento do Livro dos Espíritos, a missão de Allan Kardec passa a ser a divulgação desse livro e da doutrina. Como eu havia falado, a gente está no meio do filme aqui, e é um momento onde o protagonista precisa decidir se ele vai seguir o coração dele ou se ele vai desistir. E é aí que ele é colocado na maior prova possível. Ele passa a ser perseguido tanto pela igreja quanto pela sociedade, pelos cientistas. Ele achava que por ter usado métodos científicos ele teria aceitação muito maior. Essa é uma impressão que o filme deixa, a gente não sabe se foi verdade, mas claramente ele se decepciona com o resultado daquilo, porque ele se enxergava como um cético, ele usou métodos científicos e ele achava que ele convenceria outros céticos por ter usado esses métodos. Mas não é bem assim. Ele estava mexendo num problema muito mais profundo, que é a fé das pessoas. Ele foi atacado de todas as formas, inclusive pelo uso do nome Allan Kardec. Alguns diziam que ele tinha escolhido esse nome para não se responsabilizar pelo conteúdo que ele estava colocando. Então é como se ele tivesse mudado o nome dele para não assumir aquilo que ele estava falando no futuro. Mas, da mesma forma que ele é perseguido, ele também recebe muito apoio de alguns amigos espirituais e também recebe muitas cartas. E é justamente esse apoio que faz ele perder o medo e não duvidar mais sobre a missão dele. Nesse momento o filme faz quase como um parênteses e aborda o tema suicídio, que é um tema atual até hoje, talvez seja até por isso que o diretor colocou no filme. Ele mostra a importância dos estudos sobre o suicídio naquela época e deixa uma mensagem super atual. O próximo passo dessa história é a apresentação do Livro dos Médiuns. Nesse momento ele já tem contato com a editora que vai lançar o livro, as coisas já estão um pouco adiantadas, ele já tem reuniões e sessões espíritas com mais participantes, pessoas mais esclarecidas, e a função do Livro dos Espíritos estava rolando. E aí é o momento do Livro dos Médiuns. Só que é nesse momento que, em nome do imperador, as sessões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris são proibidas. E ele é inclusive preso. Depois disso, gente, o filme parece que dá uma acelerada na história até o momento que Allan Kardec desencarna. Mas algumas mensagens ali ficam. Uma delas é muito interessante. Os livros de Allan Kardec que chegaram até a Espanha, em Barcelona, foram queimados pelo clero. E ele pensa em lutar contra isso. Ele pensa em ir atrás das autoridades, porque isso vai contra as leis da liberdade. Mas ele recebe uma mensagem que diz: deixe que queimem. Não há publicidade maior do que essa. De forma geral, gente, o filme ele se preocupa em mostrar a preocupação de Allan Kardec o tempo todo em divulgar a doutrina através de métodos científicos. Allan Kardec anteriormente era um cara super cético, focado na ciência, e ele se convenceu através das experiências e ele queria passar as coisas dessa forma, justamente para não deixar nenhuma dúvida para ninguém. Outra preocupação muito forte do filme é mostrar quanto ele lutou contra aquelas forças contrárias que tentavam derrubar a ideia que ele estava tentando passar. E uma mensagem que eu gostei muito é justamente numa cena que ele está com um membro da igreja e nesse momento Allan Kardec fala para esse padre que a fé não deve ser descolada da razão. Elas devem andar juntas. E o padre pensa totalmente o contrário. O filme é um bom resumo sobre a história de Allan Kardec e sobre a doutrina espírita naturalmente. Eu, como espírita, gostaria de ver um pouco mais detalhado sobre as sessões, sobre como ele perguntava, sobre como ele desenvolveu o método científico. Gostaria de ver a reprodução de alguns momentos que a gente sabe que aconteceram. Só que eu entendo que da forma que foi passado, o filme atinge muito mais pessoas e passa uma mensagem muito mais abrangente. O que não impede a gente de querer assistir uma parte 2 desse filme, que mostra um pouco mais os detalhes sobre as sessões espíritas e como ele conseguiu escrever os outros livros. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou trazer cada vez mais análises de filmes aqui, não necessariamente que estejam diretamente ligados à doutrina espírita como esse filme Kardec, mas alguns outros filmes que falam sobre vida após a morte,
sobre fenômenos. E se vocês tiverem indicações de filmes, podem deixar aqui nos comentários. Tá bom? Até quarta-feira que vem.